Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse momento. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Meu querido, se você ama a palavra do Senhor, então esse lugar aqui é para você. Se você quer aprender da palavra do Senhor, seja muito bem-vindo. A palavra de Deus, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. Tudo que eu e você precisamos é a palavra de Deus. Eu quero convidar você para nós estudarmos por breves momentos a palavra do Senhor, entender o que a palavra do Senhor tem de ensino para as nossas vidas. Mas antes, meus irmãos, de nós entrarmos propriamente na palavra, quero trazer algo para que nós possamos compreender. O Senhor sempre deu ao homem duas alternativas, sempre duas. Nós não encontramos na palavra uma terceira alternativa. Então nós temos a bênção e a maldição, a vida e a morte, o céu e o inferno, as virgens sábias e as virgens loucas. Nós temos o sim e o não, a porta estreita e a porta larga, e assim por diante. Nós sempre encontramos na palavra do Senhor duas alternativas para nós, para que nós possamos escolher. E não é diferente, meus amados irmãos, quando se fala a respeito do meu relacionamento com o próximo. Ou eu amo, ou eu odeio. Essa é, meus amados irmãos, são as definições de Deus na palavra para todos nós. Nós só temos duas alternativas em todo tempo, em todo momento. Só as duas alternativas. E aqui nós vamos compreender algo muito importante nessa noite. Eu quero começar aqui, meus amados irmãos, vamos para João 15, 16 e 17. João 15, 16, versículo 16 e 17 diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. É interessante nós olharmos para a palavra do Senhor, que o Senhor diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu os escolhi. Meu irmão, você entende que o Senhor te escolheu? Você consegue compreender que foi o Senhor que trouxe você para a igreja? Absolutamente tudo na nossa vida nós encontramos o Senhor, porque a palavra diz: não foi nós que escolhemos Deus, Ele nos escolheu. E na palavra, na carta de Pedro, vai trazer assim: eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai. Irmãos, eu não estou falando aqui de predestinação, eu estou falando do amor do Senhor pela nossa vida, que aprove o Senhor nos trazer para a sua presença, aprove o Espírito Santo tocar no nosso coração naquele dia quando nós encontramos o Senhor, quando nós tivemos a nossa experiência. Não importa o lugar, se foi na igreja ou outro lugar, não importa, mas a nossa experiência, o nosso encontro com Deus aconteceu porque o Espírito Santo tocou no nosso coração. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Você entende, meu amado irmão, que foi o Senhor que te escolheu? Amém, eu creio que sim. Assim como eu também creio que foi o Senhor que te escolheu. Mas e o irmão que está sentado do teu lado na igreja? Você entende que foi o Senhor também que escolheu ele, que trouxe ele para a presença do Senhor? Você consegue olhar para o irmão entendendo que foi o Senhor que o trouxe para a igreja, para a sua presença? Foi o Senhor que fez isso?
Pois bem, meus amados irmãos, agora eu quero trazer algo para a nossa compreensão aqui, muito importante. O título aqui, meus amados irmãos, que eu coloquei para essa ministração é Não Gosto Daquela Pessoa. Talvez você já tenha falado isso, ou talvez você esteja falando isso até mesmo com bastante frequência, ou ouviu alguém falar, olha, eu não gosto daquela pessoa. Isso pode ser no trabalho, pode ser em casa, mas principalmente na igreja. Não gosto daquela pessoa. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer algo para a nossa reflexão. Para a minha reflexão, para a tua reflexão. Veja só, querido, se você entende que o Senhor trouxe você para a presença dEle, e se você também entende que foi o Senhor que trouxe o teu irmão, o teu irmão, ele foi trazido pelo Espírito Santo. Foi o Senhor que o escolheu e foi o Senhor que trouxe. E quando você diz, eu não gosto daquela pessoa, você está discordando de uma decisão que foi tomada pelo próprio Deus. Será que nós conseguimos compreender a gravidade que quando nós falamos, eu não gosto daquela pessoa, nós estamos discordando de uma decisão do Criador. Nós estamos discordando de uma decisão que o Senhor concedeu, que o Senhor tomou e trouxe o nosso irmão para a sua presença, assim como nós também, e nós falamos, eu não gosto do meu irmão. Por falar nisso, meus irmãos, não tem a palavra gosto ou gostar quando se refere ao relacionamento com pessoas. Na Bíblia não tem. Na Bíblia tem apenas amor e ódio. Ou você ama ou você odeia. Mas permitam-me trazer algo aqui, meus amados irmãos, o que a palavra do Senhor vai dizer a respeito, meus amados irmãos, daqueles que não amam o Senhor. O que a palavra do Senhor diz daqueles que não amam o Senhor? Que a palavra nos orienta, a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Veja como é poderoso, meus irmãos, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu quero achar aqui um versículo muito poderoso. Quero trazer para os amados irmãos. Olha só, queridos, que eu vou trazer para os irmãos aqui. Isso é muito poderoso. Eu quero que você entenda isso aqui, querido. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ou você ama o teu irmão, ou você odeia, certo? É o que a palavra de Deus diz. Mas olha agora, queridos. Quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Pastor, eu não gosto daquela pessoa. Então você odeia. Não existe o gostar na Bíblia no que se refere a pessoas. Gostar, você gosta de coisas. Pessoas ou você ama ou você odeia. Porém, eu preciso alertar para você, meu amado irmão. A partir do momento que você toma a decisão na tua vida de odiar uma pessoa, a palavra de Deus diz, quem odeia seu irmão é assassino. Olha como isso é sério, como Deus ele olha para a tua vida. Deus olha para você como um homicida. Deus olha para você como se você fosse um homicida, um assassino. E vejam só, queridos, que diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse 22:15 diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos.
os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então o lugar do assassino é fora do reino dos céus, é fora da presença do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. O que nós estamos trazendo aqui é algo muito sério para as nossas vidas. A partir do momento que você não gosta de uma pessoa, você a odeia. Não, mas pastor, eu não odeio. Meu querido irmão, o muro, deixa eu falar para você, o muro nunca pertenceu a Deus, sempre pertence ao diabo, a Satanás. Ou você ama ou você odeia. Ou é sim ou é não. Ou é bênção ou é maldição. Ou é vida ou é morte. Ou é céu ou é inferno. Ou você ama ou você odeia. Porém, a partir do momento que você odeia, você é um assassino e os assassinos não têm direito ao céu. E quando você diz que você não gosta de um irmão, é porque você está dizendo que Deus tomou decisões erradas. É porque você não aceita a decisão de Deus. Você não aceita a decisão de Deus. Deus, pelo seu amor, trouxe alguém para a sua presença, para a presença do Senhor, para a igreja. E você olha para esta pessoa com olhos altivos, se julgando alguém superior, e você diz, eu não gosto daquela pessoa. Meus irmãos, nós precisamos rever muita coisa na nossa vida. Nós precisamos amar as pessoas em todo tempo, em todo momento. Precisamos amar, meus irmãos, precisamos amar as pessoas. E não olhe para as pessoas como você sendo o melhor. Porque na verdade aquele que faz isso, ele é o pior. Ele é o pior. Mas, queridos, eu quero trazer mais algumas coisas para nós entendermos aqui. Em Romanos 12, a palavra do Senhor vai trazer a respeito dos membros do corpo de Cristo. E aqui é muito importante nós compreendermos com mais exatidão a respeito dos membros do corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo ele vai trazer algo muito poderoso aqui no que se refere aos membros do corpo de Cristo. Ele usa o corpo humano para exemplificar como funciona no corpo espiritual de Cristo. Irmãos, nós somos muitos membros que fazem parte do corpo de Cristo. Porém, cada um tem a sua função, são funções distintas uns dos outros. Mas a palavra do Senhor é importante nós compreendermos. Queridos, se nós olharmos para o nosso corpo físico, nós temos o rim e os demais órgãos. E é interessante nós notarmos algo, meus irmãos. O rim, ele não trabalha para ele. O rim não trabalha para ele. O rim ele trabalha para todo o corpo, para manter o corpo vivo e andando. A mão não trabalha para si no corpo. Ela trabalha para manter o corpo andando, o corpo vivo. E assim são todos os órgãos do nosso corpo que trabalham em sincronia para manter o corpo vivo. Não trabalha para si. Eu preciso, na verdade, meus irmãos, trabalhar para os outros. Eu não posso trabalhar para mim. Eu preciso trabalhar para alguém, para manter o corpo vivo, cada um na sua função dentro do corpo de Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que é muito poderoso. Eu vou ler novamente aqui. Que a palavra do Senhor vai trazer no versículo 5, diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Essa ligação precisa existir em nós. Todos cada um tem a sua função no corpo de Cristo, uma função específica. Porém, há uma ligação entre todos, que é através do sangue de Jesus, através do sangue de Cristo que opera no corpo.
Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor requer de nós. Se você diz que não ama o seu irmão, você está desprezando a parte dele no corpo de Cristo. O teu irmão é importante para a manutenção do corpo. Você é importante para a manutenção do corpo. Todos nós juntos somos importantes para a manutenção do corpo. E nós precisamos, de fato, fazer o corpo ficar vivo, o corpo andando na presença do Senhor. Mas volto a dizer, meu irmão, quando você diz que você não gosta, é porque na verdade você odeia. E aquele que odeia é um assassino, e o assassino não tem direito ao céu. Mas eu quero trazer algo, meus amados irmãos, Mateus 5, de nós entendermos como o Senhor ele requer a nossa vida. Mateus 5, versículos 43 em diante, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Foi lá atrás. Mas eu lhes digo, olha o que o Senhor Jesus disse, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Meu amado irmão, a palavra nos orienta aqui a nós amarmos os nossos inimigos. E meu querido irmão, você não consegue nem mesmo amar o seu irmão? Que está na igreja com você, que está pelejando que nem você, que está louvando ao Senhor, assim como você também. E a palavra do Senhor diz aqui, na verdade, queridos, que nós precisamos amar os nossos inimigos. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Às vezes nós não conseguimos nem orar pelos membros da nossa casa, não conseguimos orar pelos irmãos da igreja, e a palavra do Senhor diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse é o padrão de Cristo. Esse é o padrão de Cristo. Qualquer coisa fora disso aqui, meus irmãos, não é o padrão de Cristo. Porque para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Que poderoso. O filho de fato ama. O filho não odeia. O filho não odeia. Por isso que a palavra do Senhor diz para que vocês se tornem filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. O próprio Deus dizendo que Ele dá estação, Ele dá chuva para todos, independente se estão na presença dEle ou não, Ele dá chuva sobre todos. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento que eu digo que eu não gosto, eu estou odiando. Eu estou me opondo a Deus. Eu estou dizendo que Deus fez uma escolha errada. Eu estou dizendo que Deus não está certo. Quando você não aceita o seu irmão, quando você não gosta do seu irmão, é isso que acontece, meu querido. Você está dizendo que Deus está errado. Lembre, meus irmãos, que quando Adão pecou e o Senhor visita Adão, e quando Deus pergunta: Adão, você comeu da árvore que eu disse para não comer? O que Adão fez? Adão disse assim: a mulher que me deste, a mulher que me deste, foi ela. Foi Eva, a mulher que me deste. Ou seja, com essa expressão, Adão estava colocando a culpa em quem? Em Deus. Adão estava colocando a culpa em Deus. A mulher que me deste, foi ela. Ou seja, Adão estava culpando a Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não podemos terceirizar as coisas, nós precisamos assumir as coisas, nossas responsabilidades. Assumir aquilo que eu faço de errado. Em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus, assuma a sua responsabilidade na presença do Eterno, na presença de Deus. Mas, queridos irmãos, vejam só, algo ainda para nós meditarmos aqui. Até deixei anotado. A árvore produz fruto para os outros. A árvore ela não produz fruto para si. A árvore produz fruto para os outros. E algo que eu preciso trazer para você. Se o fruto é bom, ele vai levar pedrada. Toda árvore boa que produz bons frutos leva pedrada. Porque ninguém está interessado num fruto ruim.
árvore que tem fruto ruim, ela está lá, ninguém toca nela. Mas a árvore que produz bons frutos, ela leva pedrada. E ela não produz fruto para si. Então, meu querido irmão, se você está levando pedrada, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. E é glorioso, meus irmãos, porque o Senhor vai nos sustentando, vai nos guardando. O Senhor é aquele, meus amados irmãos, que está na nossa frente. Quando Davi ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Irmãos, na verdade o Senhor já passou o vale, o Senhor está depois do vale nos aguardando. Mas, meus queridos irmãos, encerrando a transmissão, lembrem de uma coisa. Não existe na Bíblia o gostar para pessoas. Gostar é para coisas. Na Bíblia diz, ou você ama ou você odeia o seu irmão. Mas quando você odeia, você se torna um assassino. E o assassino não tem direito ao céu. Então ame. Meu querido irmão, ame a todos. Ame a todos. A palavra do Senhor diz, amem-se uns aos outros. A palavra do Senhor diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, mas ame o teu próximo como a você mesmo. Ame. Meu querido irmão, ame as pessoas, ame aqueles que Deus está trazendo para a sua presença. Querido, o Senhor me faz lembrar de algo aqui. Ainda temos tempo, estamos aqui no sub-30, ainda temos um tempo. Vejam só, meus irmãos, o que o Senhor me fez lembrar agora. Quero mostrar para os amados irmãos o que a palavra do Senhor diz. Queridos, isso aqui está em Provérbios 6, 16. Acompanhem comigo aqui o que a palavra do Senhor diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, ou seja, aquela pessoa que se sente superior aos outros. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Irmãos, é muito forte essa passagem. Todos aqueles que provocam discórdia entre os irmãos, o Senhor, Ele detesta, Ele odeia. Isso é muito importante de nós analisarmos e de nós entendermos, meus irmãos. Que você não esteja nesses grupos que nós lemos aqui, mas que a tua vida esteja separada para o Senhor, para estar na presença do Senhor. Meu amado irmão, que o teu coração esteja em Deus em todo o tempo. Mas não permite que suba ao teu coração qualquer sentimento contrário ao sentimento do Espírito Santo em relação ao teu irmão. E não diga, não gosto daquela pessoa. Não diga. Meus irmãos, que os teus lábios possam profetizar bênção na vida daquela pessoa. Diga, mesmo que ela ainda não é, diga, ele é uma serva, ela é uma serva do Senhor, ele é um servo do Senhor, ele é um bem-aventurado. Que na verdade, meu amado irmão, os teus lábios possam profetizar isso. Aquilo que você fala entra no mundo espiritual e o mundo espiritual responde aquilo que você está falando. Mas quando você diz que você não gosta e na verdade você odeia, vem juízo da parte de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos repensar essa palavra? Vamos repensar o que nós ministramos aqui para a glória de Deus? Queridos, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Até mais, meus irmãos. Deus abençoe. Paz, Senhor.